Boa noite, sejam super bem-vindos ao nosso VP Talks, todas as terças-feiras, às 19h30. Sempre nós convidamos alguém muito especial para conversar conosco, trocar ideias a respeito da profissão, da sua história profissional, para que a gente possa aprender, né, cada vez mais e olhar, né, fora da caixinha, uma nova perspectiva, uma nova oportunidade de trabalho, e fazer uma transição, né, fazer uma mudança, ou até mesmo conhecer mesmo sobre as profissões, né, é muito bacana, porque a gente traz histórias incríveis aqui. Eu sou Denise Brianza, eu sou psicanalista, sou coach de carreiras, e hoje nós vamos falar com uma cuidadora de pessoas, né, uma pessoa que faz muita diferença, né, uma profissional que faz diferença, assim como tantas outras profissionais importantes como ela, nesse momento difícil e de caos que nós estamos vivendo. E até ela contou pra gente, assim, nos bastidores, que fazer o que ama e ganhar por isso, não é, Nath? Vem, Nath, compartilha aqui conosco. Isso não é formidável? É formidável. Hoje, atendendo, né, um paciente, ele falou para mim assim, me emociona, Dê. Ele falou, Nath, eu quero ser que nem você. Os teus olhos brilham quando eu estou te contando. Ele fez uma orientação vocacional e ele descobriu o que ele queria fazer, né? Como eu disse, o primeiro passo, porque a nossa carreira a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, cada dia, né? E aí ele falou para mim, eu consegui escolher aquilo que eu quero fazer, mas eu quero ter esse brilho, Nath. Você ama, ele falou, eu tô vendo que você tá vibrando com o que eu tô te demais, nossa, demais. Uhum. Isso não é fantástico? Não é? Falar, graças a Deus, chegou segunda-feira. Não é bom demais? Nossa, é bom demais. Sexta, sábado e domingo é muito bom. Agora, segunda-feira, quando você faz aquilo que você ama, que fala, né, no teu coração, assim, ai, chegou o momento de fazer algo especial para as pessoas. Muito bom. Não. De certa forma, nós também cuidamos de pessoas. Muito. Só que da questão emocional. Muito, né, Dê? Porque a gente sabe, mais do que nunca, né, nesse caos de mundo que a gente está vivendo, e com uma ameaça realmente muito forte, né, que é o Covid, que, assim, é um mistério, né, gente que tomou vacina, gente que não quer tomar, gente que, bom, enfim, né, nem vamos entrar nessa seara, mas mais do que nunca, né, está mais do que comprovado o quanto é importante a nossa saúde mental, o quanto é importante a gente cuidar do nosso cérebro, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, né? E hoje eu estou com uma convidada especial, Dê, aqui. Ai, que legal! Quem é? É minha sogra. Ai, olá! Ela está sentadinha aqui. Bem-vinda! Que legal! Essa pessoa que vai estar aqui hoje, foi graças a ela que a gente conheceu. Essa pessoa que é tão especial e que está fazendo tanta diferença na vida de tantas pessoas. A gente fala de amar o que a gente faz. Essa pessoa é um exemplo vivo de amor no que ela faz. Vamos chamar ela para vir para cá sem contar o que ela faz? Vamos lá. Vamos? Vem para cá, Cecília linda! Olá! Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom! Olá, Meu crepe.
Agora parou. Agora parou. Peraí, certo. Peraí que vai dar certo. Foi emoção, tia. Peraí, gente. Fica tranquila. É assim. Eu acho que entrou? Tá perfeito. Agora foi. Agora foi. Então tá. Oi, que bom também estar participando aqui com vocês, ainda mais com essa convidada especial atrás da Nath, que eu amo muito. Legal. Muito legal. Vou ajudar a aquecer a nossa live, né? Oi, Nesse friozão, ela Nossa, veio gente, ajudar a que aquecer. gelo! Que gelo que tá aí! Né? Nossa Senhora, tá muito frio. Quase Mas que eu falei, olha, na vou tua fazer terra. cobertor. Na tua terra deve estar um gelo, né, Dê? Nossa, aqui sim. Sim, nossa, demais. Você sabe que aqui o apelido da cidade é Berlondres? Não De sabia. tão frio. Exato. Frio, nevoeiro, chuva, garoa. Parece Londres. A minha, da onde eu sou, né, meninas, a gente chama de bagelo, porque é Bagé com gelo, porque é muito gelo, então é bagelo. Ui, Bagé deve ser muito frio também. Muito. Você é de Bagé? Hoje eu consegui ver a minha mãe, né, que estava lá do sul, que está aqui, e ela falou, não, aqui não tá frio. Eu falei, como não, mãe? Aí ela assim, lá realmente é o frio, aqui tá fresco. Olha só, tá vendo? O frio depende do ponto de vista. Depende de quem verdade. Vou pedir para essa pessoa maravilhosa se apresentar, contar um pouco o que ela faz. Será que a galera adivinha? Gente, cuidadora de pessoas, o que pode ser isso, hein? Porque eu e a Denise também somos cuidadoras de pessoas, né? Mas a gente cuida de outras coisas. O que será que a Cecília cuida? Cecília, dá pistas aí para ver se essa galera adivinha. Eu cuido do amor da vida de alguém, eu cuido de pessoas igual a mim, pessoas que têm sonhos, eu cuido assim, né? Na verdade, eu cuido de um todo, no geral, tanto do tratamento, né? Como vocês também, como psicólogas cuidam, né? Eu cuido tanto do tratamento o psicológico também, quanto medicamentoso, junto com toda uma equipe, né, que é de médicos, fisioterapeutas, eu sendo enfermeiros, que eu tenho meus enfermeiros também que estão diretamente comigo. Então, eu vou... Bom, posso me apresentar, então, antes de... Sim, por favor. Bom, eu sou Cecília, eu sou técnica de enfermagem, eu estou na área há 3 anos, eu já não sou assim, eu falo que meus colegas, não sou tão jovem, porque às vezes eu tenho colegas de bastante tempo já na profissão, e colegas que jovens, muito jovens, então eu estou no intermediário, já passei dos 30, estou há 3 anos na profissão, né, e da profissão de cuidar de pessoas, né, tanto da enfermagem como no meio hospitalar, também como no meio familiar de casas, né, de ser cuidadora na casa do paciente, né, do cliente. Eu comecei a fazer o meu técnico, na verdade eu era balconista de farmácia, então eu estudava, fazia minha graduação em farmácia, porque eu tinha uma ajuda de bolsa da onde eu trabalhava, tudo aí, então eu segui uma mesma linha. Mas aonde eu trabalhava, na farmácia, eu sempre gostei de ficar conversando, sempre fui muito curiosa, tal, e saber para que eram os medicamentos, e para que esse paciente estava tratando, esse cliente estava tratando, então eu sempre me envolvia muito nisso. Então eu sempre tive essa coisa, que eu sabia que cuidar de pessoas era eu já gostava, desde sempre. Então, mas eu não pensava em fazer enfermagem, assim, eu tinha enfermagem como só dentro do hospital, ou eu não tinha enfermagem, assim, para mim, que era tão ampla, uma área tão ampla, né, não só aquilo ali. Então, quando eu saí desse emprego que eu tinha de farmácia, eu fiquei meio sem saber o que fazer,
e o que foi me deixando assim, que me deu a oportunidade foi que eu vim morar em São Paulo. Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, sou de Bagé. Eu vim morar em São Paulo com meu irmão, então quando eu fiquei desempregada, eu pensei, o que eu vou fazer, né? O que eu pensei? Quando eu pensei no técnico de enfermagem, eu pensei, uma graduação não vou fazer, por ser um valor mais alto, não tem como pagar, estando desempregada, né? Então eu vou procurar um meio mais fácil. Aí comecei a procurar profissões nesse meio de cuidar, que é o que eu gosto, enfim. Assim, finalizando. Aí eu pensava assim, eu preciso de alguma coisa que ganhe dinheiro, que seja rápido e que seja ligado a alguma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu falei, eu vou ter que ligar uma coisa a outra, né? Aí eu fui pesquisando, assim, aí eu vi a área de medicina, não teria como, fisioterapia também era uma coisa assim que, tipo, estudar muitos ossos, muitas coisas também não me chamava muita atenção, farmácia eu já tinha passado. Aí eu falei, vai ser enfermagem. Aí eu fui para o técnico, porque eu sabia que eu ia ter um retorno rápido, porque é uma carreira que te abre muitas portas, tem muitos lugares, você pode trabalhar por várias coisas. Né? Então, aí eu pensei assim, vou fazer o técnico de 2 anos, que vai me dar uma profissão, não que atendente de balcão não seja uma profissão, atendente vai me dar uma profissão e eu vou ter uma profissão e talvez vá me aposentar, talvez eu vou seguir querer estudando. Foi aí que eu fiz o técnico, me formei, morando com meu irmão, aqui em São Paulo. Tive muito ajuda do meu cunhado, tive várias pessoas que me ajudaram, principalmente quando eu estava estudando, minha mãe também, porque como eu fiz no período integral, eu tinha que estudar de manhã e fazer o estágio à tarde para poder conseguir completar essas 1.800 horas em menos tempo para poder começar a trabalhar. Então eu juntei uma coisa e outra e deu tudo certo. No final deu tudo certo, aí quando eu comecei a trabalhar realmente, que foi a primeira pessoa que eu fui ser como cuidadora de idosos, que foi a dona Tereza, que nem a gente estava falando, né? Eu sempre falo da dona Nath, ela não gosta que eu fale dona Nath, mas foi a primeira que eu fui trabalhar realmente, depois de formada, de já ter o meu técnico de enfermagem, foi com ela. Então, aí sim que eu me apaixonei. Que aí que eu vi realmente que a enfermagem era cuidar, que eu poderia estar unindo uma coisa a outra. Acho que foi um pouco assim que eu comecei na enfermagem, no cuidar de pessoas, né? Aí hoje é engraçado que você comentou sobre os remédios, né? De que você da farmácia estudava, né, na farmácia. Então, naquela época já tinha um sinalzinho ali. Então, ler os pequenos sinais faz muita diferença. Você sabe que minha irmã é enfermeira. E ela, desde muito cedo, ela já lia bula de remédio. Estudava. Nada. Olha que prazer você tem. E ela é enfermeira há muitos anos, né? Ela trabalha na UBS, inclusive, ela trabalha na linha de frente, né? Atendendo os pacientes. Mas ela foi aí que ela descobriu. Falou, poxa, será que eu vou fazer medicina? Será que eu vou fazer odontologia? Ela falou, não, é enfermagem. Mas a leitura que vocês duas fizeram, né, desses pequenos sinais que a vida vai nos mostrando, né, Nath? Faz muita diferença. É isso que eu ia dizer, né, como é importante, primeiro, curiosidade, né, uma força de caráter super importante, que é isso, né, você tá atento, ir lá e buscar informação. Sim. Depois você está atento a você mesmo, né? Porque foi o que a Cecília trouxe agora como uma dica valiosa. Ela não queria só fazer alguma coisa, ela queria ligar alguma vocação, algum interesse, algo que desse prazer, que trouxesse dinheiro, mas que tivesse a ver com aquele propósito maior. Porque a gente sabe, assim, né, Nath, que o dinheiro, hoje em dia, ele é essencial. Ele não é essencial, ele é fundamental. A gente precisa, não tem que fazer uma coisa, tem que ligar a outra, né? A gente não pode fazer. Então, eu sempre colocava assim, que eu precisava de dinheiro, mas eu também precisava trabalhar. E eu tinha que ligar uma coisa a outra. E como assim, eu já pensava assim, nossa, eu já passei dos 30, eu preciso ter uma direção, sabe? Eu preciso ter parar com isso, assim, de querer, vou ficar fazendo isso. Já não tem tempo para estar ficando fazendo. Na verdade, a gente tem tempo, na verdade, a gente tem, né? Eu penso assim, não me sinto velha. Mas eu pensava, eu precisava ter uma direção.
eu precisava tomar um rumo, né? Eu já não tinha mais 20 anos, eu já não morava, já tinha saído de casa, já estava morando com o meu irmão, eu queria ter sim, eu queria ter uma profissão. E hoje eu já estou também falando no final, que eu não falei, tipo, eu já sou graduanda, já estou no 5º semestre, porque já fui aprovada, terminei meu 4º semestre, já estou aprovada, estou indo para o 5º semestre, me formo em 2023 ainda, em 2023 como enfermeira, mas eu nunca vou deixar de ser quando eu for enfermeira, eu penso que eu vou ser uma enfermeira assistencial, até porque eu quero fazer meu pós, que nem a mãe da Dea, e eu quero fazer em saúde da família, eu quero trabalhar em UBS, eu quero, né, fazer isso. Então, eu penso assim que todo dia eu descubro, e ainda eu tenho o prazer, o privilégio de ter um trabalho que não é rotina, né, que nem de vocês, porque todo dia é uma coisa diferente. Infelizmente, você trata com doenças, né, umas coisas que não são boas do paciente, mas também você dá muito mais valor à sua vida, você tem a chance ainda de ser melhor a cada dia, né, com a profissão. Então... Muito lindo. Porque cada ser é um ser único, né? Com certeza, eu falo, eu sempre penso, ele é o amor da vida de alguém, ele é a pessoa que faz o cafezinho da manhã para um outro que não dá, que vai fazer falta, que amanhã ela não vai estar aqui, que a gente almoça junto, que nem eu e a dona Tereza, aquela hora de jantar junto, de sentar, ou sentar depois de jantar, sempre junto. Isso, para mim, sempre, quando eu saí de lá, me fez muita falta, porque a gente conversava, né? A gente ficava discutindo, né, dona Tereza? Então, para mim, isso não tem preço, assim. Uma coisa que eu quero ressaltar, sabe, do que ela trouxe às vezes a gente se vê diante de um obstáculo financeiro, né, como, por exemplo, puxa, quero fazer enfermagem, mas não tenho condições. Divide teu sonho em passos, né, foi o que a Cecília fez. Ela pegou o sonho grande, dividiu num pedacinho, chegou nesse pedacinho, passou, aí foi, e agora está chegando, né, nesse final aí do curso de enfermagem, depois já está pensando no pós, então é isso, movimento gera movimento, gente. Fiquem esperando aquele momento perfeito, agora eu não vou fazer porque, não, tá bom, aquilo não dá para fazer, mas o que é que dá para fazer que vai me colocando cada vez mais próximo daquilo que eu desejo, né? E, gente, fazer aquilo que você ama é isso. Eu posso dizer, eu assisti a Cecília cuidando da minha sogra. E eu falo toda vez que a gente vai procurar uma cuidadora, eu falo, putz, será que não tem o clone da Cecília, gente? Ai, meu Deus, eu também sou cheia de defeitos, né? Mas uma coisa eu sei que o defeito eu não tenho. Todos nós somos. Mas esse amor no coração eu sei que eu tenho mesmo, porque eu amo. Às vezes eu não sou cuidadosa, eu sou mais cuidadosa às vezes com os clientes, os pacientes, do que comigo. Aí eu falo assim, você tem que fazer isso, 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 mas eu não faço para mim. Tipo, você tem que cuidar assim, assim, assim. Mas eu não faço para mim. Quer dizer, eu faço, mas às vezes eu sou mais cri-cri com eles, né? Eu falo, tem que ser assim, assim. Aí depois eu penso, mas nem eu faço para mim, né? Eu preciso ajeitar isso na minha vida. Mas assim, eu não passo isso para ele, né? A gente é assim, né? A gente quer para os outros, às vezes a gente não faz para a gente. E muitas pessoas também, né, meninas, desistem de uma formação, de uma graduação ou um curso mais extenso, e falar, daqui 5 anos, né? Então, o bom técnico é isso. Né, para começar que nem do técnico, também de um curso de cuidador de idosos, que a nossa população está envelhecendo hoje tanto, né? Assim, tão mais, que às vezes é menos tempo ainda do que um técnico de 2 anos, né? Então, você tem esse tempo de fazer ali na verdade, não seja um técnico, como é que eu falo, não é um auxiliar. Se especializar, né? Uma especialização ali, um curso de cuidador de idoso, de pessoas, né? E porque assim... Capacitação profissional.
É isso, Capice, nesse nome. Eu fico pensando assim, porque como que eu ia entrar dentro da casa de uma pessoa? Como que a família me dá uma confiança se eu não tinha eu não tinha para quem eles ligarem e perguntarem como eu sou, né? Como que eu era na profissão, ou como que eu era como cuidadora. Tipo, pelo menos eu tinha, olha, eu estudei, tá aqui. A partir daqui, eu vou me esforçar a partir daqui. Então, foi um voto de confiança. Então, quando você tem já um curso de cuidador de idosos, ou quando você já tem um técnico, que nem eu fiz o auxiliar, depois o técnico, eu acho que você passa mais confiança, assim, a família vai confiar mais em você também, porque você vai estar entrando dentro da casa das pessoas, né? O hospital não, você é contratado, a pessoa vai ter que te aguentar ou te aturar, sei lá, gostando ou não, né? Você tá ali dentro. Então, quando você não tem um pré, assim, para você poder passar, né, para a família ou Então, eu acho que ajuda muito, né? Dá uma confiança, engrandece o seu currículo, né? Tipo assim. Isso que a Cecília falou é muito importante, né, Dê? Porque a população está envelhecendo e essa gente é cuidador de idoso, né? Cuidador de pessoas, né? Cuidador de idoso, enfermagem, são profissões muito promissoras. Futuro, a profissão que é presente e futuro. Quem ia imaginar dessa pandemia toda? Eu tenho colegas que a gente teve um momento que a gente andava tão exausto que eu trabalhava 2, 3 empregos. Hoje eu trabalho em 2 empregos, faço a graduação, para mim é muito puxado, né? Que nem às vezes eu tô sempre, a maioria do tempo, parece que eu tô sempre cansada. Mas não cansada assim, cansada não tanto mental, é o corpo mesmo de não descansar bem, tudo. Então, você precisa ter uma rotina, né? E ver onde você quer chegar, porque eu digo quem é assim, como é que é? Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, acho que quando você tem, né, uma direção, assim, tem que focar. Tô cansada hoje, tô não sei o quê. Aí eu penso assim, tô tão cansada hoje, às vezes eu quero ficar em um emprego só, eu penso assim. Mas aí eu penso, nossa, mas é tão bom quando eu chego lá, sabe? É difícil sair. Aí quando eu chego lá é tão bom, assim, né, uma coisa tão boa, então. E Cecília, assim, pensando na profissão, né, essa profissão do futuro, né, essa profissão tão importante para a saúde, não só física, mas mental, espiritual, emocional, né, eu imagino que é um cuidado integrado que você faz, né, com seus pacientes, enfim. Qual que é a diferença entre o auxiliar, o técnico e o enfermeiro? E para ser um cuidador de idosos, por exemplo, precisa ser um técnico, auxiliar ou enfermeiro ou não? Não. São profissões independentes. Independentes. Eu falo que eu associei ao meu... Porque a minha única experiência era balcão de farmácia, né? Então, o que eu teria que trabalhar, mas eu queria começar a cuidar de idosos, né? Eu pensei assim, ou eu faço um curso de cuidador de idosos, que vai ser 1 ano, mais ou menos, ou eu vou e faço um técnico que vai ser 2 anos, que vai me dar, em 1 ano já vai me dar o auxiliar, que eu já posso sair trabalhando o auxiliar, e 2 anos eu já vou ser técnica, então já vou ganhar um pouco mais também. Aí eu pensei, vou fazer o técnico, porque eu já vou englobar esses 3, assim, né? Então, eu acho que, primeiramente, o fazer o técnico, por ser um valor que um pouco menor, né? Às vezes é difícil mesmo também, porque até para mim pagar o técnico era difícil. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu ganho R$1.000, é 500 do técnico, 500 que eu vou ter. Tipo, aquela coisa assim da gente ter mesmo, né? O balancear. Então, eu acho que é um investimento que você vai ter emprego depois. É um investimento praticamente certo, porque você vai ter emprego. Você vai ter, a área é muito grande, assim, é uma profissão que... Bom, aí você fez, por exemplo, deixa eu não me estender muito, saiu do técnico, aí eu vou fazer uma graduação. Eu posso terminar o meu técnico e já emendar numa graduação, que foi o que eu fiz, né, que eu consegui, porque eu já estava trabalhando, eu poderia estar pagando a graduação. E depois, consequentemente, você vai escolher uma área para onde você quer ir. Às vezes você quer fazer tem os 4 anos da faculdade, você pode fazer uma residência. Eu tenho colegas que saíram lá do meu trabalho, foram fazer residência de cardiologia em 2 anos. Então, em 6 anos, você já vai ser um técnico, vai ser um enfermeiro e ainda você vai ser
vai ter uma especialidade de trabalhar como uma enfermagem na cardio, né? Por exemplo, ou numa renal. Aí você, tipo, em 6 anos, você já vai ter uma profissão que você pode levar, que é a tua profissão, né? Tipo, você já tem que nem eu falo assim, eu em 2 anos de técnico já me considero, eu tenho minha profissão, né? Essa é a minha profissão que eu quero seguir. Tipo, eu poderia parar no técnico e pronto, para mim tá bom, tudo, mas eu sou muito curiosa, então eu tô sempre querendo ir atrás de aprender. Como a Dê te perguntou, no dia a dia, qual que é a diferença num hospital, né? Sim. De um técnico e de um... Olha, meus colegas, se alguém estiver me assistindo, vão ver. A auxiliar só ganha menos, mas ele faz a mesma coisa que o técnico, praticamente. A gente faz a mesma qual a diferença? Não tem diferença. Tanto o auxiliar quanto o técnico, eles fazem todos a mesma coisa. Tem, por exemplo, do auxiliar e técnico para o enfermeiro, tem responsabilidades diferentes. O enfermeiro, ele é capacitado para fazer outras coisas que a gente não é capacitado. Então, essa é a diferença. Tipo, passar uma sonda vesical de demora, uma coisa mais invasiva, passar uma sonda nasointeral, fazer uma troca de curativo de um central, que ele vai fazer a técnica. A gente sabe a técnica, porém, é uma coisa do enfermeiro. Coisas assim, fazer um SAI do paciente, né, que é uma sistematização do atendimento, né. Então, tudo são coisas que são direcionadas ao enfermeiro, que eles que vão fazer. E a gente mesmo é mão na massa, assim, aquela coisa assim, ó, para você ser técnico de enfermagem, cuidador, você não pode ter nojo. Tem, né? Eu tenho algumas coisas, mas você vai estar diretamente aos cuidados do paciente, de levar o paciente ao banheiro, de hidratar o paciente após o banho, de dar comida, de aquela coisa, né? O básico, o geral mesmo, né? Então, o enfermeiro, ele já não faz essa parte, ele já é um pouco, né? Tem ele separa, assim, que nem nós somos um enfermeiro, 2 enfermeiros para 7 técnicos, 8 técnicos. Então, ele faz uma parte, né, e a gente faz o grosso, por exemplo, assim, né, tá mais ali mesmo, na beira do leito do paciente. O técnico e o auxiliar de enfermagem que está mais próximo do paciente. Com certeza. 24 horas. 24 horas. A gente é uma equipe, né, a gente fala assim, a gente precisa do médico, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa... tudo, a gente precisa, cada um tem a sua finalidade, e às vezes tem médico que está com a gente lá também, ajudando o paciente, assim como tem enfermeiro que está ensinando o médico algumas coisas, assim, ensinando, digo, não de procedimentos, mas ensinando, doutor, eu acho que assim é melhor para esse paciente. Por quê? Porque a gente está ali perto dele, né? A gente viu os sinais que ele deu, o médico às vezes está fazendo outras coisas, né? E os enfermeiros, então a gente vai passar, é uma hierarquia mesmo, né? Você passa, a gente está lá com o paciente, a gente passa para a enfermeira vai passar para o médico, às vezes a gente tem essa porta aberta de falar diretamente com o médico, né? De passar, o paciente está assim, né? Para ser mais rápido, para dar o atendimento mais rápido, ou que nem quando eu era cuidadora, né? A gente tinha essa coisa, vamos ligar para o médico, vamos ligar para ver, será que vamos ver... porque apresentou esses sinais, né, vamos tentar ligar, porque lá eu não tinha uma enfermeira, era eu e o cliente, né, eu e o paciente. Então, isso, assim. Então, trabalhar em equipe é uma das competências essenciais. Né? Essenciais. Essa integração entre os técnicos, auxiliares, né, os enfermeiros, os médicos, precisa ter essa integração. Mesmo a gente tem fazer um cuidado domiciliar também. Né? Também. Com o médico. Sim, porque eu não vou fazer... eu sei que o meu paciente está apresentando sinais, né, de alguma coisa, eu não tenho aquela autoridade de ir lá. Eu sei que eu posso fazer, né, até porque eu estudei para isso, mas eu prefiro entrar em contato, se eu tenho essa chance de conseguir, assim, né, de poder ter uma ligação, poder falar com o médico. Às vezes tem médicos da família que são muito tempo, né, que a família tá, assim, que tem essa abertura, dão essa abertura, é muito melhor, porque você vai fazer com mais segurança, né. E que outras competências, Cecília, para quem quer ser um
enfermeiro, um técnico de enfermagem, um cuidador um cuidador de pessoas, além de trabalho em equipe, que mais é preciso ter? Eu acho que assim, primeiramente, gostar de pessoas. É fundamental, para essa profissão é fundamental. Se você não gostar de pessoas, não gostar de estar ali no cuidado, você vai para, sei lá, exatas, vai fazer outras coisas, não que seja exatas também, não esteja ligado, né? Mas, assim, você não fica nessa parte. Eu acho que, assim, outra coisa que você sendo profissional, assim, da saúde, você não vai ter, você tem que estar ciente disso, você não vai ter feriado, você não vai ter final de ano. Eu, 3 anos de profissão, acho que os 3 anos eu trabalhei na virada, não tive nenhuma virada em casa não, tipo, aproveitando. Então, você vai ter que ter o comprometimento disso também, de saber que você vai trabalhar feriado, saber que você vai trabalhar quando todo mundo vai estar comemorando as festas mais assim, você vai estar trabalhando. Então, não é para tudo, né? Eu digo assim, talvez um dia eu me programe, eu vou ter vocês trabalhando na saúde da família, eu vou trabalhar de segunda a sexta, pronto, vou ter meus feriados, pronto. Mas de início, quando você ingressa quando você entra para a enfermagem, cuidar, você tem que entender isso, que você vai trabalhar feriado, você vai trabalhar final do ano, você vai trabalhar todo. À noite, né? Às noites. Você acostuma, né? Toda rotina acostuma. Então, é diferente daquele horário comercial, que para não é natural. Vai estar entrando, eu entro no hospital quando tá todo mundo indo embora para casa, né? Tipo, eu tô entrando, as pessoas estão indo para casa, eu entro às 7, saio às 7 da manhã. Então, eu tô acordada a noite toda, eu tô fazendo o que eu faria de dia, tipo, eu tô trocando paciente. Eu digo assim, às vezes o paciente quer estar dormindo à noite, quer estar tranquilo, quer estar descansando. E eu tô lá, tenho que fazer eu tenho que dar banho nele, porque ele é meu banho, não posso deixar, né, essa assistência. Cuidado, né? A assistência assim, o paciente, ele independente da gente como tá, se não tá, ele tem que ter assistência. Independente de qualquer coisa, ele tem que ter a assistência se é SUS, se é particular, ele tem que ter assistência. Então, o meu horário é à noite, né? Então, eu tenho que fazer à noite. Minhas medicações, tudo eu vou fazer. Tem algumas medicações que não ficam à noite, óbvio, mas é isso. E, assim, outra coisa que eu penso, tem que ter muita paciência mesmo. Às vezes a gente chega no trabalho sem paciência nenhuma. Você não vai poder descontar isso no cliente, nem no paciente. É que nem um trabalho normal, né? Você não vai descontar, né, nos seus colegas ou no seu chefe, muito menos no seu chefe. Então, você tem que ter muita paciência. O paciente está ali, não é porque ele quer, ele está doente. Ele está com alguma comorbidade, ele está ali porque ele precisa de assistência mesmo, que nem eu falo, assim, eu sempre tento levar isso, eu falo, gente, às vezes é tanto trabalho, porque assim, não é... Outra coisa, enfermagem é muito trabalho, a gente trabalha muito, é braçal, é psicológico, é que nem tudo, você é tudo naquela hora, né? Agora no Covid muito mais, porque era só a gente e eles, né? Então, foi muito mais, assim, para mim foi bem, e às vezes por isso que eu penso, eu chego muito cansada, mas eu tô com o corpo cansado, mas eu tô psicologicamente também, assim, às vezes, né, ou tô muito triste, porque a gente perdeu um paciente que já estava bastante tempo com a gente, né, que não deu, mas então, acho que ter paciência, entender que o paciente está ali porque ele está doente, ele não está ali no hospital porque ele quer, ele está ali, então, e ali é o nosso trabalho, é o nosso serviço, então, enfim, não ter nojo, assim, né, que eu falei também, porque a enfermagem é mão na massa mesmo, né? E, Cecília, como é lidar com a vida e com a morte? Eu, no início, eu lembro que quando eu saí do meu trabalho em casa, assim, né, que nem eu estava, assim, com a dona Teresa e fui para um hospital, eu lembro que eu descia quase que chorando todos os dias até o metrô. Eu falava, não quero isso, não é isso que eu quero. Meu Deus, a gente é nada, como pode, né? Assim, não sei o quê. Aí depois eu comecei a pensar diferente. Eu pensei, vou pensar no momento que eu tô com ele ali, né? Vou dar o meu melhor ali e pensar que se ele partiu era porque chegou a hora dele.
a gente fez o nosso melhor até aqui, né? Que nem assim, eu tenho muitos colegas que assim, a enfermagem tem que ser muito unida, porque eu tenho muitos colegas assim que me ajudaram muito, muito no início, assim, eu ficava pensando, nossa, como ele consegue assim, né, digerir isso tão bem. E eu ia para casa, eu vinha para casa, eu pensava assim, nossa, aquele paciente já não tá mais, amanhã ele já não tá mais, tipo, eu não vou ver mais o rosto dele, sabe? Aquela coisa da imagem. Aí, assim, a família também, a gente se apega muito à família, porque na hora ali é uma coisa assim, é muito difícil lidar. Assim como é difícil muito lidar quando agora, por exemplo, eu vi a minha mãe pegou Covid, ela ficou muito ruim. Aí eu penso assim, meu Deus, eu tô aqui cuidando dos pacientes com Covid, a minha mãe ficou muito ruim em casa, porque a minha cidade é uma cidade pequena, não tem poucos leitos de UTI, ficava imaginando, meu Deus, eu tenho que largar tudo aqui, vou cuidar dela, né? Ficar aquela coisa. Então, você tem que meio que balancear tudo. Então, eu acho que o psicológico é bem importante, mas eu acredito que o psicológico, a gente é assim, ó, que nem você chega no trabalho, eu tenho 7 colegas, 8 colegas. Eu chego no trabalho, assim, meu psicológico tá meio abalado, não sei o quê. Aí o outro tá mais alegre, o outro vai te dar uma força, aí você vai fazer uma troca, o outro já ajuda, aí o paciente que também tá melhor. Então, eu acho que isso tudo compensa. Depois, no final, assim, sabe, do pensar assim, ai, tô triste e tudo, mas aí você chega e tem um paciente que, a gente perdeu um paciente, mas aí você veio outro paciente pós-cirúrgico que tirou, sei lá, que tá tratando uma doença, realmente ficou melhor, aí você meio equilibra uma coisa com a outra, né? Mas a perda sempre é muito difícil, não tem nada incomparável à perda mesmo, né? Qual é o teu caso, né? Assim, aquele caso mais difícil, mas que no fim te deu tanto orgulho, né? E acho que agora no Covid deve ter muitas histórias, né, Cecília? Muitas histórias tristes, infelizmente, né? Porque Tá sendo demais ainda, né? Quase bateu um recorde aí em termos de morte, um recorde péssimo, triste, né? Infelizmente, só ficamos atrás dos Estados Unidos, né? É muito triste, assim. O Covid veio, assim, para ver que quanto a gente, como esse vírus é agressivo, assim, né? Ele veio levar uma avalanche, assim, de pessoas. Meu Deus, é muito, principalmente colegas também que a gente teve da área da saúde, da enfermagem, de médicos, fisioterapeutas, todos também colegas da limpeza, todo mundo, assim, tipo, a gente vê assim, nossa, aquele fulano morreu de Covid, ele estava aqui com a gente. Claro, por quê? Porque a gente sai todo dia de casa e a gente vai até onde o vírus está, né? Então, você sai de casa, você vai, tá lá no... Porque a gente anda, a gente sabe, a gente usa máscara, tudo, fica com álcool gel, tudo, mas assim, o meio da saúde, você vai estar saindo e vai estar indo para onde realmente o vírus está. Ele está lá dentro, né? Tudo. Aí você pensa assim, a gente, vamos proteger, tentar usar os EPIs, tentar fazer tudo certinho, tal, tudo, mas mesmo assim o vírus foi muito maior, sabe? Ele era coisas assim, a gente pensava assim, não acredito que aquele paciente veio a óbito, não acredito, foi muito mais perda, a gente teve muito mais perda, infelizmente, do que ganhos nessa doença. A gente teve muito pouco, a gente teve, que nem assim, você perguntou de eu lembrar de alguma coisa assim, eu lembro de uma UTI que foi aberta, assim, que eu fui transferida para lá, e de ter pouco tempo, em pouco tempo, a gente teve 95% de óbito e 5% de alta, praticamente. Nossa. Por exemplo, de 20 pacientes, a gente teve 2 que saiu de alta, o resto todos vieram a óbito. Todos. Nossa. Então, é muito triste. Nessa minha única UTI, claro, tem as outras, né? Vamos fazer um balanço. Mas na minha, a gente falava assim, meu Deus do céu, como pode? Como que é isso? Meu Deus do céu, que vírus é esse? Sabe? Eu ficava horrorizada. Tipo, não dava para acreditar. As pessoas nos perguntavam, a gente falava, parecia que a gente estava mentindo, mas realmente era verdade. Não tinha. Você chegava, que nem eu tenho um dos lugares que eu trabalho, que a gente vai diretamente aonde fica, né? Os corpos, tudo. A gente via assim, não dava para acreditar. Eu não gostava nem de ir, sabe? Eu sempre pedia assim, por favor, deixa eu
não ir, sabe? Porque aí meus colegas, não, isso aí já acabou ficando, infelizmente acabou ficando normal, uma coisa normal. Eu falei, isso não é normal, gente, não é normal. E assim, aí eu fico pensando, foi uma das coisas mais tristes. Mas a gente também teve as alegrias, assim, de paciente de alta, de paciente voltando, que nem paciente pós-entubado, né, de voltar, porque o paciente entubado, ele tem todo um processo depois que ele sai do tubo, né, é um processo muito grande, muito lento. Então, a gente da enfermagem, a gente tem que ter muita paciência, porque ele, de voltar a comer pela boca, então já é muito difícil, de voltar a conseguir falar, porque realmente machuca muito as cordas vocais, né, muito tempo entubado, ou muito tempo, mais de 20 dias, pacientes que já estavam há 20 dias, geralmente já tinham que fazer traqueostomia, então, pacientes se adaptar, né, de estar com uma tráqueo, como que é comer com aquilo ali, como que tudo novo. Então, e para a família também, né? Porque para a família, imagina, às vezes a gente está com um problema em casa, alguma coisa, só teve uma internação lá, uma infecção urinária, alguma coisa assim, e a gente já fica meio baqueado. Imagina você voltar com seu familiar para casa, tipo, ter toda uma estrutura, porque você vai ter que ter fisioterapia, você vai ter uma fono, você vai ter que ter tudo, né? Tudo. Nossa, então, assim, as consequências, né, os efeitos colaterais, as consequências são terríveis, né? Eu imagino que vocês devem todo dia pedir para as pessoas, né, para o universo, se cuidem, né, se cuidem, se protejam, cuidem do seu. A gente pede, assim, para ter consciência, na verdade, do que esse vírus, ele é, e que nem agora ele fica, a gente, graças a Deus, está conseguindo vacinar, está vacinando, mas a gente não sabe dessas variantes que vêm aparecendo, né? Tipo, hoje ainda eu estava falando com a mãe, eu falei, mãe, mas graças a Deus já estou vacinada, tudo, eu não sinto tanto medo hoje de entrar no hospital e estar diretamente com o vírus, porque parece que eu já estou vacinada. E ela falou, não, você não está imune a tudo, você tem que se cuidar, você não sei o que, tipo, ela me falando, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas assim, eu já não tenho mais tanto medo de chegar lá, realmente, nesse campo lá que é o nosso trabalho, né? Coragem a gente pode dizer que é uma outra habilidade muito importante para desempenhar essa função, né? Nós falamos do trabalho em equipe, você falou do equilíbrio emocional, né, da importância de você estar equilibrada para poder lidar com todas as... E mesmo assim, a gente nunca está equilibrada. Eu acho que eu estou ou não estou. Acho que talvez seja um caminhar, né? Um passo de cada vez para se superar e superar toda essa situação. Porque essas pessoas dependem de vocês. Na verdade, eu acho que quem trabalha em hospital e nessa área, e principalmente nesse momento, deveria ter um suporte psicológico. Sem dúvida, é verdade. Fundamental. A gente tem no hospital. Tem? Graças a Deus tem. Mas, assim, a gente também, né, que na verdade a gente não vai estar podendo toda hora ir lá correr, né, para tentar ficar conversando, na verdade, a gente tem que começar, cada vez a gente fica mais forte, na verdade, fica mais forte. Eu digo assim, eu não quero nunca chegar àquele ponto de não sentir mais nada, sabe? De ver uma coisa e não sentir mais nada, ficar fria. Eu não quero ser assim, não vou ser. Penso assim, né? Porque a gente acaba que realmente vai ficando, né, fria, assim, um pouco. Ai, gente, imagina, muito grande, muito grande. E como é a carreira, Cecília? Assim, a carreira, né? A gente não falou, né, Nath, da carreira, da remuneração. Como começa e quais são os caminhos, né? E até remuneração, né, Dê? Também pode falar onde as pessoas podem estudar, se você tem alguma escola que você indicaria. Então, eu me formei, na verdade, eu moro aqui em São Paulo, né, com meu irmão, mas eu me formei meu técnico no Guarujá. Eu me formei numa escola que até hoje eu tenho contato com meus professores são maravilhosos, é bom com as redes sociais, a gente acompanha, aí eu vejo, eles lá fazendo o que a gente fazia, pintam toda a mão, aí vão lá lavar as mãos para tirar toda a tinta, ver se lavou correto, eu lembro que a gente fazia isso. A escola realmente que eu estudei no Guarujá foi muito boa. E é onde eu estou fazendo graduação também. Eu não tenho, assim, de indicar, na verdade, né, mas
eu acho que é bom pesquisar, entrar na internet, hoje em dia tem internet, vai lá, pesquisa, vê nos comentários se a escola é boa, como que é os estágios, né, se tem um lugar legal de fazer estágio, que isso é muito importante, o lugar dos estágios. Eu fiz estágio no Guarujá, num lugar que era na rodoviária, né, um pub de rodoviária, que eu via tudo, assim, e eu adorava, assim, aquilo ali. Até quando eu pensava, assim, eu sempre tinha aquela direção, assim, quando eu fizer faculdade, eu quero, quando eu for para trabalhar em hospital, quando for enfermeira, eu quero trabalhar só urgência e emergência, adorava aquelas coisas. Hoje eu já não sou mais tanto, assim, hoje eu sou mais, assim, eu penso em terminar minha graduação e fazer um pós em saúde da família, porque eu gosto bastante de conversar, de tentar, assim, ajudar, né? Tipo, que nem aquela coisa, a gente faz para os outros o que não faz para mim, né? Mas eu tô sempre tentando, assim, eu acho, aprendendo, né? E eu penso assim, a enfermagem na carreira, se você fizer um técnico, você vai ter uma rápida absorção para ter um trabalho no mercado de trabalho. Se você fizer a graduação, mais ainda, porque você vai poder, eu penso assim, quando eu for formada, eu vou ficar em um emprego só, porque você fica assim, quando eu for formada em enfermagem, eu vou ficar em um emprego só, porque eu vou ganhar mais, tudo. Eu acho que tudo tem que meio ser balanceado. Então, você vai fazer um técnico, você vai ter uma remuneração boa, porque não é ruim. Hoje em dia, Cecília? Eu tenho, depende, assim, cada lugar, eu trabalho em 2 hospitais. É uma média, acima de R$3.000 de inicial. Aí tem mais os um auxiliar ganha em média 3.000, é isso? Um auxiliar vai ganhar 2.800, 3.000, até 3.200. Já um técnico, a gente chega de 3 até 4.200. E um Sim, aí tem os benefícios, né? Aí tem os benefícios. Eu estou em 2 hospitais hoje que eu não tenho plano de saúde, porém eu ganho mais, então eu posso pagar meu plano de saúde, né? Porque assim, para você ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu também trabalho à noite, trabalhando à noite eu ganho um pouco mais, porque eu tenho adicional noturno, então é mais cansativo, porque eu não durmo, né? Tipo, eu vou dormir, eu tenho 4 folgas, 2 folgas de cada um, então eu vou dormir 4 noites na minha casa mesmo, né? Então, é aquela coisa, assim, então é tudo, né, mas eu acho que você tem que ter um plano, né? Que nem eu tenho, e depende, depois que eu me formar, pretendo ficar em um, talvez não, talvez vou ficar em 2 ou 3, não sei, a gente tem que ir vivendo um dia após o outro, mas eu tenho aquela coisa para mim, que eu acho que tem que fazer um plano, tem que fazer um técnico, se você quer seguir a carreira, que é uma coisa que você, se você está na dúvida, assim, eu pensava assim, eu não sei se é isso, mas aí depois eu pensei, não, vai me dar um retorno rápido. Eu acho que isso, associando o trabalho com dinheiro, que não é essencial, mas é fundamental, eu acho que você tem mais ânimo para as coisas, né? Uhum. Aí você vai por partes, né? Faz o seu técnico, aí depois você vai gostando mais, faz a graduação, aí faz uma residência ou uma especialização, aí depois você não quer mais ficar na assistência, você não quer mais, vai lá, começa a fazer, sei lá, um canal na internet, como fazer as coisas, né? Da enfermagem, dando dicas, ou você vai ter uma escola, sei lá, e ser uma escola de enfermagem, ou vai ter um consultório de enfermagem, sei lá, tem tanta... A enfermagem é muito ampla. Né? Sim. Então, você pode... E como cuidadora de idosos? Então, eu ia falar, você pode fazer a remuneração de cuidador de idoso, às vezes depende se você tem uma formação ou não. Eu acho que quando você tem uma formação, você pode dizer, olha, você meio que dá um valor, né? Você dá assim, olha, eu vou cobrar esse valor, a partir desse valor, ou você aceita? Aí então, acho que quando você é mais graduado, quando você tem mais experiência, mais firmeza, você pode dar um valor assim, olha, eu cobro R$100 por dia, R$100 por noite, 150, eu acho que você tem mais segurança de fazer isso quando você tem mais segurança, né? Quando você você estudou para isso, né? Então, eu acho que quando você está estudando já é uma carreira. Você já é o início de uma carreira quando você começa a estudar, né? Então,
Eu acho que quando você tem a autoridade de dar o valor é esse valor. Eu não vou chegar lá e vou dizer assim, hoje em dia eu não falo, hoje eu falo assim, o meu valor é tanto, mas se você... Aí ela vai dizer, eu posso pagar ou não posso pagar. Aí vai tentar conversar, eu falo, é que eu tenho meus custos, né? Eu estudei, eu investi e tal. Você pode falar isso. Agora, quando você é um cuidador de idoso e você só fez o curso, ou você só teve uma indicação, você acaba meio né? Você fala assim, não, esse valor tá ótimo, porque eu tô sem trabalhar, né? Mesmo. Só que aí depois você meio que desanima no decorrer, né? Então, às vezes é melhor você falar, olha, é tanto, e vamos dentro disso, e dar segurança de você estar ali com a pessoa, né? E vai segurança para a família também, né? Porque às vezes as famílias andam exaustas de procurar pessoas que são confiança, que tudo, né? Então, eu acho que assim, quanto mais você se instrui, mais segurança você passa para a pessoa, principalmente para os familiares, né? E acho que assim, né? Eu penso assim. A gente tem mensagem aqui, né, Carlos? O Carlos, videomaker, o Darcio Santiago, com o melhor técnico de enfermagem. O Darcio foi meu colega lá, né? Lá na escola, no Adélia, a gente foi colega lá. Ele é muito gente boa. Eu lembro, como eu morava em Santos também, eu morava em Santos. Uma época eu comecei, estava morando no Guarujá, estudava no Guarujá. Depois eu estava morando em Santos, estudava no Guarujá. Então eu ia muito de bicicleta, né? Então eu aprendi a andar de bicicleta de guarda-chuva, eu ia atravessar a balsa, e o Darcio era um que estava sempre comigo, né, amigo? Ele sempre ia comigo. Às vezes ele vou te levar até a balsa. Vou te levar até a balsa para você ficar mais tranquila. Tipo, ele é muito bacana, que bacana. Adlane. Minha enfermeira. Nossa, orgulho. Parabéns, Cecília. Excelente profissional. A Cecília é minha enfermeira. É uma ótima profissional também. Espero também. Bom esse elogio, né? Bom. Sempre bom. Olha, Jane, quantas queridas nessa live. Nath, Cecília, saudades, querida. Jane, dona Jane. Obrigada, querida. Saudades também. Surpresa boa. Darcio, verdadeiros heróis. É isso mesmo, a equipe de enfermagem. E a gente, né, que fica realmente 24 horas do lado do paciente quando ele está lá, né? Também acho que, nossa, quantas vidas, né, Cecília? Vocês, né, esses heróis aí que estão cuidando da saúde, salvaram mesmo, né? É isso que você falou. Aquele paciente que estava entubado, né? 6 semanas, é isso? Isso, geralmente tem paciente 20 dias entubado, é um paciente que já vai adquirir algumas comorbidades, infelizmente. Não, ele já vai. Você contou que é um caso que te emocionou muito. Sabe? Foi de uma paciente 45, 43, não lembro assim. E ela, antes dela ser entubada, ela falou que ela teve filho um pouco mais. O filho dela tinha 12 anos. E ela tinha 43, ela teve filho com 30, não sei assim. E aí ele levou as cartinhas mandou na Bíblia, assim, as cartinhas para ela, e ela mostrou pra gente antes de ser entubada, né? E é uma paciente que ficou bastante tempo entubada, mas ela conseguiu sair. Tipo, ela ficou totalmente, acho que nem o filho não reconheceu quase quando viu ela novamente, porque ela ficou muito emagrecida. Ela emagreceu bastante, ela era obesa, né? E depois, quando ela voltou, a gente falava assim: agora, quando você voltar para casa, você voltar para sua casa, você vai fazer caminhada, não vai voltar mais aquele peso que você tinha, você vai cuidar da sua saúde, da sua alimentação, tudo. E ela sempre só chorava e agradecia, porque ela não estava conseguindo ainda falar, né? E eu não consegui ver, assim, quando foi a alta dela, porque eu não estava lá no horário, não era do meu plantão, no meu horário, mas eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz, e eu ficava sempre pensando no filho dela. Ela já tinha tido o filho mais tarde, né, já estava, e ainda teve esse Covid, imagina o que ele imaginava, né, ele não imaginava tudo que a mãe dele estava passando lá, né, e ela foi forte de vencer e conseguir sair. Assim como elas, muitos não saíram, a gente sempre pegava e dava o telefone para o paciente fazer
uma última ligação, assim, para a família. Aquela hora ali é uma hora horrível, assim, eu nem gostava muito de ver. E, às vezes, o paciente, na própria intubação, tinha uma parada cardíaca, né? Nem após isso, né? Então, é aquela coisa, são muitas histórias, assim, que a gente começa a lembrar, que é muita coisa mesmo. Nós temos uma pergunta aqui do Carlos, né? Qual a lição que você tira da pandemia? Eu tiro, assim, sempre de a gente dar muito valor de quando a gente está com as pessoas que a gente ama, porque são momentos, assim, tipo, mesmo um jantar, ou tá sem fazer nada junto no sofá, tá perto de amigos também sair para aproveitar, poder... Agora, depois de um tempo também, eu fui viajar, depois de um ano de pandemia, foi agora há pouco, eu consegui sair um pouco para viajar, fui lá ver minha família, fui ver a minha avó, que eu também não via há um tempo, minha avó já estava vacinada. Então, dá valor a essas coisas mínimas, sabe? Porque a lição que eu vou tirar é que a gente tem que viver da melhor forma possível, porque a gente nunca sabe o que vai ser, né? Sempre, claro, a gente também não pode, vou viver loucamente, porque não sei o que vai acontecer amanhã, não. Mas, assim, viver sempre intensamente, realmente. Inclusive, quando eu estou trabalhando mesmo, né? Quando eu estou trabalhando, dar o melhor ali naquela hora, né? Tipo, eu tô ganhando, mas eu também tô ocupando, eu tô gastando não, tô usando o meu tempo que é precioso ali naquele momento. Então, para mim, isso é isso que eu sempre dou valor. Eu dou valor a hora que eu chego em casa e deito, assim, a hora que eu sinto que eu deito, eu sinto um prazer, assim, que eu tô realmente cansada. Tipo, é um prazer que eu não sei explicar. Assim como eu também, quando tô com um paciente lá, e às vezes eu tô meio desmotivada, eu chego lá e me motivo, isso também é um prazer, assim, que também a gente não sabe explicar, só quem sente. Então, acho que é essa lição que eu vou trazer, sempre, eu vou levar assim para a minha vida, eu vou poder falar para os meus netos, eu trabalhei na pandemia, eu tive lá, sei lá, né, falar para meus filhos também, eu tive lá, eu perdi colegas, realmente eu perdi um colega da faculdade, assim, que até hoje, assim, ele era uma pessoa, continua sendo lá onde ele está, assim, ele sempre foi maravilhoso. Quando a gente soube que ele foi internado, ele trabalha numa empresa aqui em São Paulo, na Prevent Senior, onde foi um baque no início, porque 70, 80 anos era mesmo era o público-alvo, né, do Covid, um público de mais idade. Então, eles trabalhavam muito. Eu lembro que ele trabalhava, chegava de manhã na aula, assim, ele estava exausto, cansado, e aí logo depois a gente já entrou em aula online, e a gente perdeu esse colega. Ele faleceu lá mesmo, onde ele estava trabalhando. Ele ficou internado lá, ele tinha uma filha de 15 anos, ele sempre falava do aniversário da filha de 15 anos, ele fez o aniversário da filha de 15 anos, sabe? E aí depois ela mandando as mensagens, porque ele veio a óbito, aí ela mandava as mensagens por ele, pelo celular dele, isso foi terrível, assim, mas tudo, né? O que a gente tem que lidar com essas perdas. Aí eu penso assim, a gente fala, quando a gente se formar, a gente vai fazer uma homenagem ao Marcos, porque o Marcos realmente ele era muito envolvido, realmente ele gostava muito da profissão. Aí eu penso que ele deve ter deixado muitas coisas boas, muitas lembranças boas, né? Então é isso que eu penso, sempre a gente deixar sempre o melhor, porque é o que vai ficar. Mas de nada vale você ter dinheiro, roupa, porque que nem a gente fala da enfermagem, né? Quem vai arrumar vai ser a gente, é tudo a enfermagem, porque é a gente que arruma, é a gente que leva até lá, é a gente que faz tudo, né? É o último olhar ali, realmente o último contato, né? Então, a gente tem essa coisa, né? Então, eu acredito que o familiar, assim, dos pacientes, eu fico pensando, né? Principalmente quando é Covid, que você vê quando você deixa ele ali, e depois você vai ver, às vezes, só para reconhecer o corpo, né? E isso é uma coisa muito triste. Então, é a gente que está ali realmente todo dia. Às vezes é muito difícil, mas a gente fica pensando em dar o nosso melhor e ter respeito, principalmente com o morto também, tanto com o vivo quanto com o morto, né? Sem dúvida. E com os familiares, né? Então, você... Com os familiares mais ainda, né? A gente alega. Eu tenho umas pacientes que eu tenho no meu WhatsApp,
E eu publico às vezes história, alguma coisa, elas comentam tudo. Elas falam, ai, que bom que você saiu, ai, que bom que você foi na praia, ai, que bom. Tipo, elas comentam, eu tenho mesmo, e me mandam, e que nem eu tenho um afilhado que entrou no quartel, a dona Tereza vai saber, o Otávio, meu afilhado que entra no primeiro ano de quartel, e eu sempre publico dele assim, porque para mim eu vi ele nascer, né? Então, para mim é uma coisa assim maravilhosa, uma carreira militar também, que é uma carreira muito linda. E eu publico elas, e um dia que ele não conseguiu entrar no quartel, ele fez o Covid, deu positivo, aí ele foi dispensado. Aí ele falou, ele sentou na frente do quartel, começou a chorar, não acredito que eu esperei por tudo isso e deu esse resultado positivo, eu não vou poder entrar. E aí eu estava com uma paciente, e estava chegando as mensagens, eu estava com meu celular dentro do meu privativo, e estava chegando as mensagens, e eu acabei dividindo com uma paciente, eu falei assim, ai, eu tô com meu afilhado, assim, eu precisei dividir com ela. E ela falou assim, calma, minha filha, vai dar tudo certo. E até hoje eu falo com a dona Dirce, ela pergunta dele, eu mando as fotinhos dele com o uniforme do quartel, de boina e tudo, cada vez que ele ganha o braço, que ele ganha a boina, eu mando para ela, e assim, ela fica assim, eu tinha certeza que ia dar certo, tal, sabe? Eu precisei dividir com ela, porque a gente também é humano, né? Muito então bom, a gente né? Eu acho que cada vez cuida, mais... O que aconteceu? A gente voltou? Achei que tivesse eu acho que cada vez mais a gente está chegando à conclusão, né, que quanto mais humanos nós formos, né, quanto mais a nossa vulnerabilidade estiver presente, porque é isso que gera confiança, saber que eu estou diante de alguém que é igual, que é um ser humano que nem eu, né, que apesar das forças e das escolhas, sofre, ri, né, chora. Que tem as mesmas coisas, que tem os problemas também. Ninguém é livre de problema nenhum, ninguém é feliz o tempo todo, né? Não existe isso. Quem disser que isso existe não é verdade, a pessoa está mentindo para ela própria mesmo, né? Porque todo mundo tem os momentos assim de dificuldade, né? Gente, voou, né? Sim, voou. 8h30. Olha só, nem vou convidada. Nem vou contar a história, mas eu queria só que você deixasse uma mensagem final, Cecília, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, para as pessoas que estão nos ouvindo. Qual é a melhor mensagem que você pode deixar para essas pessoas? Ouvindo e vendo. Eu acho que a melhor mensagem, deixa eu ver. Eu até tinha... sim. Acho que a melhor mensagem é assim, não somos obrigados, eu até anotei, não somos obrigados a ter uma vida mais ou menos. Eu acho que a gente tem que lutar e correr atrás, independente do que a gente for passar, tudo, e sempre pensando assim, nossa, hoje eu tenho uma nova oportunidade, então vou ser melhor. Eu quero, que nem eu tinha uma coisa assim, eu comecei a trabalhar como cuidadora, mas eu queria muito trabalhar no hospital, e eu consegui. Tipo, eu tenho pouco tempo na enfermagem, mas eu me sinto, assim, eternamente grata, assim, porque realmente eu me encontrei no lugar, eu sou feliz aonde eu tô, eu não desmereço, assim, nenhuma das... Às vezes eu fico assim, será que se eu fosse médica, será que se eu fosse... fono, fosse outra coisa assim, eu seria tão feliz. Eu falei assim, não vou mais ficar pensando assim, eu vou ser feliz com o que eu sou, porque isso está me trazendo a felicidade, sabe? Então, eu acho que assim, principalmente, ter uma vida mais ou menos não é pra gente, a gente tem que ser feliz, a gente tem que... Se hoje em dia eu tô aqui podendo falar, se eu tô podendo enxergar, se eu tô podendo respirar sem a ajuda de um respirador, eu já tenho tudo, sabe? Então, eu sou muito feliz a isso, né? A minha profissão me trouxe isso, de dar muito valor à minha vida, sabe? Muito, muito valor, porque a cada dia, assim, e sempre deixar o melhor da gente, por onde a gente passar, independente seja no ônibus, seja na portaria do prédio, ser humano, sabe? Ser humano de verdade, porque é isso que a gente um dia vai deixar para os outros, porque de resto não vai ficar mais nada. Perfeito, muito bom, né? Muito bom. Sim. Acho que é isso, assim, espero que tenha passado um pouquinho
da profissão, na verdade, que a gente queria falar um pouco da profissão, e eu acho que, assim, eu amo a minha profissão e não vou trocar minha profissão, e eu acho que cada um tem que amar realmente a sua profissão e fazer o que gosta, né? Porque falo, né? Aí a gente vai trabalhar, como é que é? Ganha dinheiro sem trabalhar, uma coisa assim que falam, né? Tem uma frasezinha que fala que a gente vai trabalhar e Faça ainda... o que você gosta, que você não vai precisar trabalhar. Isso aí. É isso aí, eu estava tentando lembrar. É isso. Não é trabalho, é uma realização, gente. É muito bom. É isso. É o olhar do paciente dizendo para você, obrigada porque você cuidou de mim, né? Na fase mais difícil, foi quando eu fiquei entre a vida e a morte, e eu consegui superar isso graças ao seu cuidado também. E a gente sempre passa assim, às vezes eu penso assim, paciente com náusea, assim, um paciente falando que está com náusea, aí a gente vai lá e faz uma medicação, aí quando eu tô com náusea, eu penso assim, nossa, é muito ruim sentir essa sensação. Me ponho sempre no lugar do paciente. Quando eu tô com uma enxaqueca e o paciente está lá, minha cabeça está doendo, a gente medica assim, que nem eu posso ir lá e pegar um remédio e tomar, mas ele não pode, ele está lá, ele está esperando por uma ajuda, né? Ele depende da gente, né? Então, é as mínimas coisas mesmo. Sim, muito bom, muito bom. Muito bom. Gratidão por você ter vindo aqui, né, Nath? Obrigada a vocês também por me convidar. Presente muitos aprendizados, foi muito esclarecedor, você falou super bem. Assim, meu Deus, eu sou bem faladeira, mas eu sou bastante verdadeira. Eu acho que eu não consigo transparecer uma coisa que eu não sou, assim, eu acho que independente... Às vezes a gente até assim, alguém fala uma coisa assim, eu fico, mas não é isso. Aí depois eu começo a pensar pelo outro lado, eu falo assim, mas né? Tem razão, a pessoa sabe mais, assim, né? A gente sempre tem que, né? Cada um sabe da sua área e cada um pode ajudar o outro. Eu acho que é muito importante sempre dar dicas. Eu sempre falo assim, que nem agora quando eu troquei meu trabalho por um outro, eu sempre falo assim, nossa, eu quero trazer todo mundo para trabalhar aqui onde eu tô agora, porque aqui, não todo mundo, né, mas assim, alguns colegas, porque eu sei que aqui a gente está sendo valorizado, aqui não sei o que, tipo, aqui eles dão. Aí todo mundo fala, como é que você conseguiu entrar, não sei o quê. Eu passo tudo, eu chego a tirar os prints das páginas que eu faço, os caminhos que eu fiz para mandar, porque eu acho que compartilhar é muito importante. Muito bom. Cecília, muito obrigada pela história. Parabéns por essa pessoa fantástica que você é, pela profissional incrível, doce, dedicada, que ama o que faz. Gente, em muito pouco tempo, olha quantas conquistas ela teve. Olha como faz toda a diferença você amar aquilo que você faz. Corra atrás do seu sonho. O Carlos está sugerindo para a gente ler uma mensagem para pegar agora aqui, para ver então, qual vai ler. Lê aí. Vamos lá. Então ele já trouxe aqui. Marco Antônio, muito sucesso, Cecília. Posso garantir que és uma vencedora. Parabéns pelas conquistas e pela visão global sobre o tema. Meu primo. Era pegar na chuva com guarda-chuva. Eu também, viu, Marco Antônio? Eu pedalo, mas mal paro em cima da bike, né? Imagina com o guarda-chuva. Para mim também, andar de bicicleta, todo mundo fala, ninguém desaprende de andar de bicicleta, mas realmente quando eu comprei a bicicleta, que era um meio para mim ir, né, para aula, sem gastar de ônibus, eu falei assim, meu Deus, eu caía também. Um dia eu caí, fiquei com o joelho todo machucado, que nem quando foi de guarda-chuva, eu falei, eu preciso andar de guarda-chuva, porque ou capa de chuva. Eu também, aí eu baixei assim, quando eu me dei conta que vinha o outro lado da bicicleta, eu falei, não, eu tenho que levantar, porque eu tenho que ver do outro lado, porque eu só ia olhando na minha frente, né? Não, Então, vamos encerrando. Muito obrigada. Obrigado ao pessoal que participou aqui também conosco. Obrigada, Nath. Obrigado, Carlos Varela. E a gente se encontra. Semana que vem estamos aí. Vamos olhando as lives aí que a gente aprende bastante. Sempre compartilhando um para o outro, a gente aprende muito, na verdade. E compartilhar mesmo, né? Gratidão, Cecília. Muito obrigada. Gente, hoje a gente tem essa convidada especial
E eu não posso negar esse pedido dela. Ela falou: posso mandar uma mensagem especial para a Cecília? Ai, meu Deus, vai me fazer chorar, dona Cecília. Não, quem vai chorar sou eu. A minha primeira cliente. Como eu vou chorar, meu Deus? Filha, eu fui tua cobaia. E até hoje eu sinto saudades desse tempo. Você está no meu coração e que você suba cada dia mais um degrau na tua vida daquilo que você gosta. Seja feliz. Ai, Obrigada, meu amor. E eu sempre vou lembrar muito, muito da senhora, das noites que a gente estava junto, e que a gente estava terminando de orar, e a senhora falava, sempre falava assim, proteja os que estão perto e os que estão longe, porque a gente não pode ter todo mundo perto, né? E assim como eu não tenho minha mãe, assim, as pessoas perto da minha avó, eu tenho meu irmão aqui, né? E eu tenho todos os pacientes e os colegas também. Mas eu continuo querendo ser nada. Eu tô indo, vou fazer uma visita. Agora já estamos vacinadas, a senhora também. Agora eu vou lá para a gente tomar aquele cafezinho que a senhora sabe passar com bolinho, que a gente gosta. E avisa antes para ter o bolo, né? Não, mas eu levo o bolo. Não. eu já tô ficando com vontade. O bolo eu vou levar, né? Prazer. Beijo. Tchau, gente. Beijo, gente. Até terça que vem. Beijo, Dê. Beijo, Carlos. Beijo, Cecília. Obrigada. Obrigada a vocês.